Olá, meus alunos, olá, meus queridos que estão assistindo esse vídeo. Vamos continuar aqui com a segunda parte desse bate-papo gostoso com o professor Luciano Trindade. E hoje nós estamos tratando das questões de como serão as exigências ao profissional nesse mundo pós-pandemia. Luciano, no outro bloco nós estávamos falando da questão da tecnologia e de como que hoje em dia é fácil a pessoa ficar desatualizada, né? Se ela não realmente correr atrás, né? Então eu sempre converso isso com os meus alunos, eu falo para eles, olha, se acostumem a usar a tecnologia, não deixa para usar a tecnologia só quando for preciso. Então, tenham mídias sociais. Ah, não, professor, eu não gosto. Ok, não é nem uma questão de gostar, mas é uma questão de você estar up to date, você está atualizado. Né? Então, tenha o seu celular, saiba usar o celular, baixe aplicativos, crie o hábito de usar a tecnologia para que você não fique desatualizado. Se você deixar para aprender a tecnologia somente quando a água bater na cintura, né, como se diz, quando houver uma necessidade, aí a coisa se complica muito, né? Uhum. Luciano, então, bom, essa responsabilidade de atualização, ela acaba caindo no colo do trabalhador, não é isso, na maioria dos casos? É verdade, né? As empresas elas estão cada vez preferindo, né, que o profissional já venha para a empresa pronto, já venha qualificado, do que dispendiar recursos qualificando. Então, com relação à tecnologia, realmente, principalmente para o jovem, né, que tem mais dificuldade para entrar no mercado de trabalho, onde o desemprego é maior, ter uma certa familiaridade com tecnologia é um diferencial na busca de emprego, né? Semestre passado eu estava com uma disciplina no Instituto Federal que era gestão de pessoas. E nessa conversa sobre seleção, eu apresentei para os alunos empresas que estão fazendo seleção apenas usando aplicativo de celular, né? Então, naquela história de enviar currículo para a empresa, no Word, colocar num layout legal, né, passa a ser um negócio desnecessário, porque ela vai coletar esses dados através da própria tecnologia, né? Então, não vejo como um luxo, não vejo como uma ostentação ou como algo de acesso só para as classes mais favorecidas essa questão da tecnologia, né? Hoje existem planos de internet a um valor módico perto do que tínhamos há, sei lá, 5, 10 anos atrás, né? Inclusive com uma série de aplicativos liberados, né? Onde Sim. você não consome a banda. Uhum. E eu vejo que não é assim uma futilidade que se gaste com um celular, como o professor falou, para ter acesso a esse tipo de informações, porque isso daí vai acabar sendo exigido no mercado. E o mercado é cruel, ele não vai ver, você é legal, você é menos legal. Ele vai utilizar esse instrumento tecnológico como um filtro, realmente como um filtro. Falar assim, olha, quem tem alguma noção de tecnologia fica, quem não tem, infelizmente, vai ficar para uma outra vez. Isso acaba limitando de uma forma bem importante, né, as possibilidades de emprego da pessoa. Então, se adaptar à tecnologia, ter algum conhecimento, ter alguma familiaridade, passa a ser alguma coisa importante até em questão de empregabilidade. Perfeito. Realmente, a questão do currículo impresso em papel, esse tipo de coisa, ela hoje em dia está restrita a pequenos negócios, apesar que os pequenos e médios negócios ainda são aí perto de 80% dos empregos no Brasil, nas pequenas lojas, pequenos comércios, e nesses casos ainda se usa muito essa mentalidade, mas os empregos que pagam melhor das grandes empresas, inclusive você nem recebe mais currículos por e-mail, né? Você tem que entrar no site e você se cadastra. Você tem lá um modelo padrão de currículo, ou LinkedIn, ou alguma coisa assim. E aí o cara do RH ele vai fazer esse search, né? Vai fazer essa busca na sua base de currículos eletronicamente. Ele não vai ficar abrindo currículos em Word, né? Como você bem colocou. Ele quer lá, formado em TI, 5 anos, habilidade nisso, naquilo. Ele clica lá, ele seta os itens que ele quer, o sistema varre no banco de dados e entrega para ele lá 30, 40 currículos e ordenado, eu quero ordenar por índice de classificação da formação dele, faculdades, quero por experiência, quero por idade, quero por proximidade, né?
e já vem para o cara do RH, ele já fez o search, e desses 30 lá, ele pega os 5 primeiros e vai trabalhar com isso, né? Quer dizer, aquele currículo enviado padrão Word realmente para médias e grandes empresas. E cada vez mais você tem empresas de RH que estão prestando esse serviço a preço muito barato, e aí esse recurso está ficando disponível a empresas menores, né? Então, antes, uma empresa de médio porte não tinha condições de ter isso, porque exigia recursos caros. E aí é um nicho que as empresas de RH, de headhunters e coisas do tipo, agências de emprego, elas estão prestando, né? Eles fazem toda essa gestão eletrônica das bases de dados curriculares e já manda os currículos para a pessoa, né? Agora, uma coisa que me ocorre, Luciano, quando a gente começa a falar de teletrabalho, trabalho remoto e coisas do tipo, é que isso vai quebrar a questão da proximidade da pessoa com a empresa, não é? Porque quando se fala de teletrabalho, por exemplo, o professor, nosso colega também, professor William Ramalho Feitosa, que eu fiz um vídeo com ele, acho que o primeiro vídeo do canal foi com o William, inclusive o nome Vamos Juntos, né, eu sempre dou o crédito, foi ele que teve essa ideia dessa série de vídeo aqui, ele que é o pai da criança, ele batizou, ele falou, não, chama de Vamos Juntos, que é um bom nome, né, e é verdade. O William é um cara de marketing, então é um cara de boas ideias, né, mas quando eu fiz esse primeiro vídeo dessa série Vamos Juntos com o professor William, ele estava em Portugal. Então imagina que ele está em Portugal, ou em Xangai, ou em Timor-Leste, ou na Austrália, né? Ou você aqui na cidade de São Paulo, para esse tipo de trabalho, isso não faz diferença. Eu imagino que num futuro não distante, num futuro já agora, pós-pandemia, pós-quarentena, se por um lado as exigências vão ficar maiores, o universo de possibilidade de trabalho também, não é, Luciano? Porque se eu tiver um mecanismo de recebimento de proventos, que não necessariamente salário, mas eu penso em profissionais como designers, arquitetos, engenheiros, estatísticos, pessoas que conseguem trabalhar de forma quase autônoma, né? Não seria autônomo, mas quase autônomo. Se ele recebe por PJ, um PayPal ou coisa do tipo, ele pode se candidatar a uma vaga em Portugal, uma vaga, né, em Moçambique. Se ele fala inglês, se ele fala francês, ele pode se candidatar a uma vaga em qualquer lugar e fazer o trabalho dele aqui. Então, pode ser que no futuro, aí é uma pergunta para ti aí, Luciano, você que é um homem do pensamento, do future mind, né? Mentes no futuro, né? Você acha que isso pode, a longo prazo, causar uma transformação urbanística, Luciano? Porque as cidades, elas em grande parte surgem em função do emprego, não é? As pessoas querem morar próximo do emprego, ou as rotas de transportes coletivo levando pessoas até o emprego. Ora, se você tira esse vínculo direto da pessoa estar fisicamente no emprego, isso pode causar um impacto urbanístico? O que você acha num futuro? Pois é, professor Robson, esse ponto que você levantou aí com muita propriedade é inclusive uma característica da globalização, né? A queda das barreiras nacionais e aí quem tiver o melhor conjunto de recursos assume a liderança naquele setor, né? Eu estava vendo uma pesquisa já não muito recente, de alguns anos atrás, que a maioria dos profissionais relacionados a telemarketing que faziam ligações para os Estados Unidos, na verdade estavam na Índia. Uhum. Então você estava recebendo uma ligação de alguém te vendendo alguma coisa lá por telefone, mas o sujeito não estava nem no seu país, estava lá em outro continente, né? Sim. É, então, eu não sei se urbanisticamente isso vai ter uma reação a curto prazo, né? Porque ainda existe alguma incerteza de quão profunda vai ser essa influência da pandemia na vida das pessoas. Mas eu imagino que exista já uma tendência natural, né, da gente deixar de usar transporte individual e passasse a utilizar transportes públicos por uma questão de economia de recursos, né? Só que a pandemia nos trouxe uma barreira contrária a esse movimento, né, que foi a questão da higiene e da saúde.
né? Então, é alguma coisa que a gente vai ainda ver o que vai acontecer. De repente, vamos ter alguma coisa tipo como temos no Japão hoje, né? Que são as pessoas andando na rua usando máscaras e a própria configuração do transporte público respeite o distanciamento pessoal, né? Mas aí demanda uma questão de infraestrutura e investimento público, né? Então, talvez os nossos orçamentos públicos tenham aí alguma alteração para onde destinar recursos para privilegiar esse tipo de coisa. Perfeito, professor, perfeito. Sim, o senhor falou da questão dos telemarketings. Eu tive uma experiência já faz bastante tempo, já faz mais de um ano. Eu estava conversando com o telemarketing, acho que era do banco, acho que era do banco. E aí, conversando era uma moça, com a atendente, e aí, em dado momento, eu perguntei, acho que eu pedi uma agência mais próxima, alguma coisa, e ela me sugeriu uma agência, assim, muito distante de onde eu estava, né? Por exemplo, eu estava em Santana, eu moro aqui na zona norte de São Paulo, e aí eu moro perto de Santana, e aí ela me sugeriu alguma coisa em Capão Redondo, Zona Sul, assim, bem longe, né? Eu falei, não, mas, poxa, é bem longe, né? Eu moro aqui na Zona Norte e tal, você não tem nada mais próximo. Aí ela falou, eu tô vendo aqui pelo CEP do senhor, e aí ela me deu um outro no centro da cidade. Eu falei, não, mas ainda é longe. Eu falei, é Zona Norte que eu moro aqui. Aí ela falou, que eu não conheço. Eu falei, mas onde você tá? E ela estava em Santa Catarina. É isso aí. Né? É aquela ideia que a gente estava conversando com a pessoa e ela me tratando como se ela fosse muito próximo, né? Então, para ela, eu falar que morava em Santana, por exemplo, ela não faz nem ideia de onde que é esse bairro, né? E a questão da configuração da cidade, né? Então, num país grande como o Brasil, né, já percebi isso, que os serviços, como você não tem com essas ligações digitais, o VoIP, né? Voice on IP, que são as ligações telefônicas feitas por internet, como é o caso de uma ligação do WhatsApp, por exemplo, que não tem mais diferença de interurbano. Né? Esses serviços que você bem citou aí do call center na Índia é um caso bastante famoso. Muitas empresas americanas estão usando os call centers da Índia. Uma das vantagens foi que a Índia foi colonizada pelos ingleses, então a língua inglesa é muito disseminada na Índia e eles têm a facilidade da língua. Mas é que essas ligações pela internet, elas agora não têm diferença de custo em termos de interurbano. Então você montar um call center hoje em qualquer lugar do Brasil para atender São Paulo e o call center estar em São Paulo, onde o IPTU é mais caro, as redes são mais caras, o metro quadrado é mais caro, aí não tem sentido, né? Então, esse tipo de serviço realmente valeria os empresários, eles têm que começar a pensar em redistribuir isso, procurar lugares mais baratos. Você pega alguns calcetes aqui na região da Barra Funda, que são prédios enormes, muito bonitos, e é uma região valorizada. Por que eu preciso desse call center estar nessa região tão cara de São Paulo? Por que não pode estar numa cidade mais afastada, onde eu tenho pessoas com boa formação e às vezes déficit de emprego, né? Precisando de emprego? Não tem, não justifica, né? As empresas vão precisar repensar isso, né? Você vê quanta característica, né? Que eram tendências no futuro e parece que essa pandemia, você usou bem o termo, Luciano, ela acelerou, né, esses aspectos. Luciano, você quando a gente costuma falar de seleção, de trabalhadores, é comum se usar o termo habilidades e conhecimentos. Né? Precisa ter determinadas habilidades, precisa adquirir determinados conhecimentos, ou desenvolver uma habilidade, adquirir conhecimentos. Passa um pouquinho para os nossos amigos que estão nos assistindo, para podermos tratar desses assuntos. Né? Qual a diferença? O que você entende por habilidades de um trabalhador e conhecimentos? Legal, professor. Você sabe que, só retomando um pouquinho da sua última fala, essa questão de por que eu vou abrir um centro meu lá longe, ou num local onde o custo de manter a estrutura é muito alto, né? Existe já há algum tempo uma preocupação dos empresários com a questão da sustentabilidade, né? Inclusive tem uma regulação da ISO, né, sugerindo, acho que se não me engano, a ISO 18000, para esse comportamento mais voltado à responsabilidade social.
E dentro desse aspecto da responsabilidade social, nós temos que privilegiar a comunidade que está no nosso entorno. Então, é muito mais fácil eu contratar alguém que mora e consegue vir a pé até a empresa do que a pessoa pegar lá 3, 4 conduções, né? Vir de outro município para estar na empresa, né? Então, eu acho que até em virtude disso que muitas empresas têm estabelecido aí alguns centros em locais inusitados, né? Você falou que recebeu uma ligação de Santa Catarina. Outro dia eu recebi uma ligação também de telemarketing, era uma pessoa do Nordeste. Então, são empresas que estão até aproveitando que a mão de obra, de repente, tem mão de obra qualificada sobrando em determinadas regiões e levam o negócio para lá, né? Agora, com relação a essa questão da competência, né? Isso daí é também uma tendência da gestão de pessoas, né? Fazer essa parte de avaliação de competências, promoção baseada em competências, remuneração por competência. A palavra competência aí já há algum tempo vem permeando aí o jargão dos profissionais do RH, né? Bom, a competência é formada por três elementos, né? O conhecimento, que o professor bem colocou, a habilidade e também a atitude, essa tríade que forma o que os profissionais de gestão de pessoas chamam de competência, né? O conhecimento tem a ver com o saber, o que a pessoa sabe, né? Como é que eu vejo isso num currículo de uma pessoa? Normalmente na parte de formação acadêmica, né? Então, se um sujeito fez lá engenharia da produção, se ele fez enfermagem, se ele fez administração, né? Eu, como profissional de gestão de pessoas, posso supor que ele tenha, né, contato com saberes relacionados à sua área, porque afinal aquele curso demorou 1, 2, 3, 4 anos. A habilidade já diz respeito à prática, né, ao saber fazer, né? Normalmente, quando a gente olha no currículo, a gente descobre isso vendo a experiência profissional, né? Se o sujeito trabalhou, sei lá, 4 anos como comprador, ele já deve ter habilidade com as rotinas de compras, porque afinal ele ficou 4 anos fazendo aquela atividade. E a atitude é o aspecto menos difícil de você perceber, assim, olhando um currículo, né? Porque a atitude diz respeito à pessoa querer fazer, né? Então ela pode, sei lá, ter feito 4 anos de música, ficou no conservatório 3 anos, mas ela não gosta daquilo e não quer fazer, né? Então a questão da atitude ela é a mais difícil da gente perceber no processo seletivo. É por isso, inclusive, professor, que normalmente quando tem seleção de pessoas, a gente chama os candidatos para uma dinâmica de grupo, né? Uhum. Onde são propostas, situações simuladas, né? Construa uma torre, faça um trabalho em grupo entre vocês ali, porque daí o entrevistador observa a atitude da pessoa, né? Se ela é mais tímida e fica mais afastada, se ela tem uma característica mais de liderança e vai mais à frente, se a liderança dela é uma liderança conciliadora ou se ela fica muito ansiosa e quer tomar a frente, deixa os outros de lado. Então, tudo isso é percebido nesses momentos mais situacionais. E aí, obviamente, que o profissional de gestão de pessoas, tendo já o perfil da vaga antecipadamente descrito, vai avaliar quais dentre os candidatos que têm maior similaridade ou match, né? Se a gente usar um termo da moda aí, Termo da moda. faz o match com a vaga, né? Perfeito. Perfeito, muito bom, professor. Bom, mas então se a gente consegue perceber a habilidade, né, pelo que ele faz, não é isso? Pelo que ele já fez, ou então identificar isso numa dinâmica. Dinâmica é o horror dos candidatos, né? Quando se conversa com os alunos, todos eles têm muitas dúvidas sobre dinâmica, como se comporta, qual é o melhor comportamento da dinâmica, né? Como responder as perguntas, que animal eu seria, né? Famoso que animal eu seria e coisas do tipo, né? Vamos fazer o seguinte, professor, vamos dar uma paradinha aqui nessa segunda parte e vamos voltar então na terceira parte falando especificamente como é que você, meu amigo que está me assistindo aí, nossos alunos, podem se preparar bem para uma dinâmica de grupo, uma entrevista de emprego, aproveitando o especialista que nós temos hoje aqui, o professor Luciano Trindade. Vamos voltar já já.